Sabe aquela ideia de que as melhores oportunidades de investimento costumam estar onde pouca gente olha? Ou então, onde o mercado inteiro parece estar entendendo o valor de uma coisa de um jeito meio equivocado? Pois é exatamente nesse território que a gente vai mergulhar hoje. E essa busca por valor, digamos, mal interpretado pelo mercado, nos leva direto para um setor que é simplesmente um gigante, fundamental para a economia brasileira, o agronegócio. Um universo que, como a gente vai ver, pode esconder umas distorções de preço bem interessantes. Então, o nosso roteiro de hoje é o seguinte. Primeiro, vamos entender o que é o fundo. Depois, a gente mergulha na tese, na percepção de mercado que guia toda a estratégia. Aí, claro, analisamos os números para ver o desempenho e, no final, a gente amarra tudo para entender o que isso significa para quem investe. Certo, vamos lá. Para começar, o que é, afinal, esse tal de CRA11? De forma bem simples e direta, o CRA11, que é o Sparta Fiagro, é um fundo que coloca o dinheiro para trabalhar financiando a cadeia produtiva do agronegócio aqui no Brasil. Ele faz isso por meio de ativos de crédito. E claro, o fundo tem uma meta bem definida, um alvo claro. O objetivo oficial é entregar um retorno de 2% ao ano acima do CDI, que é a nossa principal referência para renda fixa no Brasil. Agora vamos para a parte que eu acho mais interessante nesse fundo, a tese central dele. Ela é toda construída em cima do que a gestão vê como um ponto cego do mercado, uma distorção geral na percepção de risco. A visão do gestor é a seguinte. Pensa assim, de um lado a gente tem os títulos de infraestrutura, que também são isentos de imposto. Acontece que entrou tanto dinheiro neles que o retorno extra que eles pagavam foi sendo espremido, sabe? Ficou pequeno. Do outro lado, a gente tem os títulos do agro, os CRAs, que o mercado em geral passou a ver como mais arriscados do que talvez eles sejam. E qual o resultado disso? Para conseguir atrair capital, esses títulos do agro precisam pagar prêmios de retorno, os chamados spreads, muito maiores, mesmo quando a empresa por trás do título tem a mesma qualidade de crédito. E essa frase aqui, direto do relatório do gestor, mata a charada. O ponto não seria a qualidade ou a saúde financeira das grandes empresas do agronegócio. A distorção, o preconceito, seria com o tipo de título em si, com o instrumento. E é justamente aí que mora a oportunidade. Beleza, a tese é essa. Mas e na prática? Como o fundo pega essa ideia e transforma em uma estratégia de verdade? Vamos ver como isso se constrói. O primeiro pilar da estratégia é diversificação. E não é pouca, não. Para não ficar dependendo de uma única empresa, de uma única safra, o portfólio é todo pulverizado em 121 ativos diferentes. Isso ajuda a diluir o risco de uma forma bem inteligente. E essa diversificação não para por aí, ela também olha para os indexadores. A maior parte da carteira, 66%, está ligada à taxa de juros ao CDI. Mas olha só, uma fatia bem relevante, de 32%, está atrelada à inflação, ao IPCA. Isso cria um balanço, uma proteção para o fundo em diferentes cenários da economia. E aqui tem um ponto que é fundamental. Apesar de o fundo buscar um retorno maior, a abordagem é bem conservadora. O foco é em empresas high grades, ou seja, as maiores, as mais estáveis do setor. Para ter uma ideia, mais de 90% das empresas na carteira faturam mais de R$ 1 bilhão por ano. Isso mostra que o foco é em solidez, em resiliência. Tá, a estratégia no papel parece bem amarrada, né? Mas a pergunta que não quero calar é, isso dá resultado? Vamos dar uma olhada nos números. Olha só, esse gráfico aqui conta a história toda. A linha azul, que é o fundo, dispara e se mantém consistentemente bem acima da linha cinza, que é o CDI. O resultado acumulado dessa jornada, um desempenho de 123% do seu benchmark desde o comecinho. E na prática, para o bolso de quem investe, o que isso quer dizer? Bom, esse gráfico mostra o histórico de pagamentos mensais. E eles têm sido bem consistentes e relevantes, como, por exemplo, R$ 1,30 por cota que foi distribuído no último mês de referência. A pergunta natural que surge é, ok, mas de onde vem exatamente essa performance toda? O que compõe esse resultado superior? E essa imagem aqui é fantástica porque ela quebra a resposta em pedacinhos para a gente entender. Esse tipo de gráfico, em cascata, mostra de onde veio cada parte do retorno. A base, claro, é o CDI. Depois vem o rendimento natural dos títulos, que a gente chama de carrego. Mas o grande destaque, a cereja do bolo, está aqui. 1,5% a mais vieram da gestão ativa de crédito, ou seja, da compra e da venda de ativos nos momentos certos. Isso mostra que o valor extra foi criado pela equipe de gestão, não foi só por sentar em cima dos papéis. Bom, depois de passar por tudo isso, a gente chega na nossa parte final. Vamos amarrar todas as pontas e entender o que isso tudo significa na prática para quem está pensando em investir. Então, para resumir os pontos-chave, o que a gente tem aqui? Primeiro, a isenção de imposto de renda nos rendimentos para pessoa física, o que é ótimo.
Segundo, uma gestão que está o tempo todo de olho no mercado, buscando oportunidades para gerar mais valor. Terceiro, o potencial de receber uma renda mensal consistente. E por último, a liquidez diária, a facilidade de poder comprar e vender as cotas na bolsa no dia a dia. E com isso, a gente volta lá para o começo da nossa conversa. A análise desse fundo sugere uma tese muito poderosa. Talvez a chave para um retorno diferenciado não seja só assumir mais risco. Talvez seja até a capacidade de enxergar onde o mercado, como um todo, pode estar com a percepção um pouco distorcida. Uma reflexão, entanto, sobre onde o verdadeiro valor pode estar escondido, não é?